Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam a partir de agora os destaques de hoje. Lei Candir. Senado adia para a semana que vem votação do texto que prevê taxação das exportações do agro. Presidente da Câmara dos Estados Unidos anuncia abertura de processo de impeachment contra Donald Trump. Com demanda aquecida, preço do milho sobe 4,4% no Porto de Paranaguá em apenas 7 dias. Entidades do agronegócio manifestam apoio ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU. Você vai ver tudo isso e mais a partir de agora. Mercado e Companhia já está no ar. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou ontem a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. A parlamentar vai abrir uma investigação formal para determinar se Trump pode ser afastado do cargo. O motivo da abertura do processo de impeachment são as denúncias de que o presidente Donald Trump teria pressionado a Ucrânia para investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, um possível adversário nas eleições do ano que vem. De acordo com a democrata, o presidente precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Ninguém está acima da lei, se referindo à conversa de Trump com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em julho. Trump afirmou que autorizou sua equipe a divulgar a transcrição completa e sem nenhuma edição do telefonema que ele teve com o presidente ucraniano. Ao menos 163 deputados democratas já apoiam o impeachment, que precisa de 218 votos para aprovação. Após a notícia de abertura do impeachment, o presidente americano respondeu pelo Twitter: "Um dia tão importante na ONU, tanto trabalho e tanto sucesso, e os democratas de propósito querem estragar isso com mais lixo e caça às bruxas." O pedido de impeachment contra Trump foi recebido com ceticismo pelo mercado financeiro. Os analistas acreditam que a possibilidade do Senado republicano tirar o presidente da Casa Branca é pequena. Alguns até acham que o processo pode ajudar na reeleição do republicano. O cientista político e sócio da consultoria Go Associados, Fernando Marcato, já está conosco e segue a mesma linha do mercado. Acredita que o processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve avançar no Congresso americano? É isso, Fernando? Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores. De fato, um ponto que a gente precisa notar é que a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados americana, vem sendo pressionada pelo seu partido há bastante tempo para abrir um processo de impeachment contra o Trump em função de vários temas, né? Não necessariamente esse tema. E ela sempre resistiu a isso politicamente. Mas agora a pressão foi grande, em especial porque envolve o Joe Biden, que foi vice do Obama e é quem está mais bem posicionado nas primárias democratas para concorrer contra o Trump nas eleições do ano que vem, em novembro, né? Então, naturalmente tem um efeito político e que coloca o nome do Biden em evidência, porque o que se diz é que o Trump estava tentando envolver, investigar, né, implicar o Biden em um caso de corrupção na Ucrânia, né? Então, agora que o tema envolve o Joe Biden, é um tema que politicamente faz sentido, vamos pensar dentro da estratégia política aí, democrata, pressionar, né, o governo, e a Nancy Pelosi, então, não conseguiram segurar o seu partido e evitar o início aí dessas investigações. Agora, o mercado financeiro está cético com a possibilidade do avanço desse impeachment contra Donald Trump. O dólar hoje praticamente não reagiu a isto? Na realidade, o processo nos Estados Unidos funciona assim: você precisa ter a aprovação simples, maioria simples na Câmara dos Deputados. Os democratas têm 235 de 435, então teoricamente conseguiriam essa aprovação, mas no Senado a maioria é republicana. Então, a tendência é que, se esse processo de fato passar na Câmara dos Deputados, ele provavelmente vai ser barrado e você já começa a entrar num clima de eleição a partir do ano que vem, porque as eleições são em novembro. E hoje deve ser divulgado o áudio que o Trump autorizou que a Casa Branca o fizesse, com as gravações que aí supostamente o implicam. Então, ele divulgando esse áudio, exceto se aparecer alguma coisa
impensada ou que é muito surpreendente, mas não nos parece, caso contrário eles não iriam divulgar. Com esse áudio, a tendência é que as coisas possam esfriar um pouco. Agora, nesse momento, a gente observa naturalmente as expectativas para a eleição de 2020. Sabemos da importância das eleições norte-americanas também para o agronegócio brasileiro, já que envolvem, por exemplo, uma continuidade ou não da guerra comercial com a China, que impacta diretamente na formação dos preços de commodities aqui no país. O ponto é saber, na sua visão, Trump é favorito nas eleições de 2020 e este processo de impeachment pode acabar ajudando o Trump nessa disputa eleitoral? Nos Estados Unidos, primeiro por ter um sistema bipartidarista, e você ter menos espaço para um outsider, né, alguém que venha correndo de fora, é normal que o presidente, o incumbente, né, que está no cargo, consiga a reeleição, né? Isso tem sido uma tônica aí nas eleições americanas. Então, quem está no cargo tende a ter uma vantagem já nas eleições, né? Então, sim, a tendência é que haja um favoritismo do Trump. A economia não vai mal, a economia americana, então há sim uma tendência ao favoritismo, mas naturalmente os democratas estão atuando de maneira aí bastante feroz, porque o Trump é uma figura diferente, né, dos demais presidentes republicanos. Com o tempo seco no campo e o ritmo intenso das exportações, o preço do milho está registrando alta no Brasil nos últimos dias. De acordo com o CPEA, produtores estão afastados do mercado e cooperativas e cerealistas relatam dificuldade para comprar o cereal. Nos portos, as cotações subiram e em Paranaguá, as cotações avançaram 4,4% em apenas 7 dias. Vamos até Piracicaba saudar o pesquisador do CPEA, Lucílio Alves, que traz as informações deste mercado para a gente. Lucílio, muito boa tarde. Essa alta de 4,4% no Porto em apenas 7 dias é algo comum para essa época do ano? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Sim, é um momento aí de uma boa demanda nos portos, de programação de exportação. Nós temos line-up relativamente firmes ainda para Santos, especialmente, um pouco menos para Paranaguá, mas o ritmo de exportação, inclusive do Centro-Oeste, daí claramente com canais de exportação pelo Arco Norte e Nordeste, está muito firme também, e isso acaba segurando um pouquinho aí a intenção de venda dos produtores e claramente dando sustentação aos preços do mercado interno. Agora, esse momento que a gente está observando, que o CPEA reporta para a gente, de alta de 4,4% no Porto de Paranaguá e mais de 2% de alta no Porto de Santos, é indicação de que haverá continuidade desse movimento de alta no preço do milho? Por quê, Lucílio? No geral, os preços de mercado interno tendem a encontrar sustentação conforme a disponibilidade interna vai se reduzindo. Ou seja, o que acaba reduzindo, na verdade, diminuindo essa disponibilidade interna é exatamente o ritmo de exportação. Então, nós tivemos recordes de volumes mensais para os meses de maio, junho, julho e agosto. Estamos com um nível muito bom de exportação agora para setembro. Já foram embarcadas 4 milhões e 700 mil toneladas, quase 4 milhões e 800 mil toneladas nesse mês. Se o ritmo continuar nessa intensidade, podemos ter quase 6,6 milhões de toneladas no mês de setembro, que seria equivalente ao dobro do que foi registrado no mesmo período de 2018. Então, isso acaba enxugando o mercado interno e, ao enxugar o mercado interno, há sustentação de preços, pelo menos no curto prazo. E não há grandes expectativas de mudanças de oferta também vindo de uma primeira safra no primeiro semestre de 2020. Então ficaríamos aí à mercê de uma oferta de segunda safra que chegaria de forma mais intensa julho e agosto de 2020. E claramente aí até o que estava sendo citado há pouco e descrevendo a questão do clima, há incertezas em relação ao ritmo de semeio da soja agora, e isso certamente pode impactar ou pelo menos gera incerteza quanto ao ritmo de semeio do milho de segunda safra no início de 2020. Bom, dito isso, a questão de quem acompanha esse mercado é saber se é hora de fixar algumas negociações. Ouvi de produtores de Mato Grosso que há até negócio sendo fechado para 2021. Vocês no CPEA estão acompanhando esse movimento também? Sim,
já há negócios para 2021, os patamares atuais não são considerados tão ruins, então há negócios tanto para exportação e também para mercado interno e puxado aí até mesmo pelas empresas de etanol do próprio estado do Mato Grosso. Eu acho que esse realmente é o caminho, falando especialmente do Centro-Oeste, uma vez que há uma necessidade de exportar aí 70%, 80% do volume produzido dentro de cada um desses estados, né? E com foco principal no Mato Grosso. Então, certamente, os patamares atuais acabam dando sustentação para essas negociações, especialmente se conseguir travar a taxa de câmbio nos patamares atuais. Agora, Lucílio, para encerrar essa nossa discussão, tem um outro elemento. Nós estamos olhando para o produtor rural, que está fechando negócio para 2021. Você acabou de mencionar que os preços negociados são preços até remuneradores, há uma perspectiva boa. No entanto, para o mercado de carnes, há uma preocupação. Na sua avaliação, vai faltar milho aqui no Brasil? Não, Kellen, não dá para dizer que vai faltar milho. Nós precisamos buscar compradores para 45, 50 milhões de toneladas todo ano, ou pelo menos volumes superior, na casa dos 40 milhões de toneladas todo ano. E são os estados que têm grandes excedentes, com foco no Mato Grosso, que precisam antecipar para que se possa efetuar essa programação até mesmo de semeio. E quem está fazendo isso são grandes grupos, não são pequenos produtores, e muito menos aqueles que dependem de cooperativas ou algo nesse sentido. A China confirmou que vai manter as isenções tarifárias sobre a soja e carne suína dos Estados Unidos. A informação foi confirmada hoje pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma do Ministério do Comércio chinês. Além disso, o Departamento de Agricultura americano reportou a venda de 581 mil toneladas de soja dos Estados Unidos para os chineses. Em comunicado, a China disse que as perspectivas de importar produtos agrícolas norte-americanos de alta qualidade são grandes e que o país espera que os americanos cheguem a um acordo e criem condições favoráveis para a cooperação bilateral na agricultura e em outros setores. Ainda hoje, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou que exportadores privados norte-americanos reportaram a venda de 581 mil toneladas de soja para a China, com entrega na temporada 2019-2020. Essas notícias ocorrem após o presidente Donald Trump discursar na ONU e acusar a China de ter um modelo comercial baseado em barreiras, de realizar fortes subsídios estatais a empresas e manipular sua moeda, entre outras violações. O presidente ainda afirmou que busca uma relação comercial justa com os chineses e que a Organização Mundial do Comércio precisa de mudanças drásticas devido às violações de Pequim. Vamos saber como a venda de soja dos Estados Unidos para a China afeta a expectativa de preços aqui no mercado brasileiro. É mais um passo na guerra comercial. A análise fica por conta da Brandalize Consulting. Vamos saudar Vlamir Brandalize, analista de mercado. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Karen. Boa tarde a todos. Como você avalia mais essa remessa, de soja dos Estados Unidos para a China? É um sinal de que a guerra comercial vai ter uma trégua maior do que era esperado? E qual é o efeito disso na formação de preços da soja aqui no Brasil? Olha, os chineses estão dando mais um aceno positivo aí para tentar fazer a negociação andar com relação à briga comercial entre Estados Unidos e China, mas o movimento é um movimento pontual, não é uma abertura total. Os chineses estão controlando bem o quadro mundial, eles já compraram o maior volume de soja possível aqui no Brasil e agora eles sabem que tem pouca soja disponível e eles precisam mais soja para atender a demanda do ano, então eles vão ter que comprar nos Estados Unidos. E com isso eles vão abrindo essas oportunidades de compras. Essa semana aí o governo chinês aí indicou aí mais 2 a 3 milhões de toneladas que poderão ser compradas sem taxas. E esse movimento de hoje nada mais é um sinal aí de que o chinês precisa de soja, A demanda mundial está aquecida e a safra americana nesse ano ela é muito menor que o ano passado, então os chineses não querendo correr riscos de falta de soja para 2020, eles começam a atuar para garantir o abastecimento. Bom, e isso tem impactado, por exemplo, nas vendas de soja da safra nova brasileira, que estavam mais paradas e que ganharam ritmo agora nos últimos dias?
Também isso acabou ativando o mercado brasileiro aí nessa semana. A safra nova estava parada aí há quase 2 meses, que não saiu um negócio, e essa semana voltou a andar, as cotações estão melhores em reais, aí os níveis negociados foram de 86 a 87 das posições de maio e junho do ano que vem, e aí o volume de negócio dessa semana aí já passa de 2 milhões de toneladas de soja negociadas e a maior parte sendo comprada por empresas chinesas. Bom, isso quer dizer que na avaliação da Brandalize Consulting é um momento oportuno para fixar alguns negócios da nova safra, ou a tendência, de acordo com vocês, é de que os preços subam ainda mais? Olha, é uma semana boa, a cotação do dólar está em alta, então a gente tem recomendado aos produtores, porque como a comercialização da safra nova está atrasada, é interessante o produtor ir fazendo posições para fazer médias, porque nesses patamares aí acima de 86, 87 reais que tem girado nos portos, os níveis estão muito bons aí para 2020. Então, a gente tem recomendado que é a hora de fazer alguma posição. Essa é uma das semanas boas de negócios. E aproveitando o dólar que está em alta, né? A partir da semana que vem, quando o Senado talvez aprove a reforma da Previdência, ele acaba pressionando o dólar para baixo e automaticamente o produtor tenha na soja aí R$1 a R$2 a menos do que está tendo agora, né? Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.